Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso segmento aqui sobre introdução à enfermagem. Hoje nós vamos estar vendo algumas pontuações, algumas atribuições, alguns procedimentos da técnica de enfermagem. Estaremos fazendo apanhado sobre também questões de infecção, tipos de infecções, forma de contágio, né? Formas de diminuir a possibilidade de algumas doenças, né? Transmissíveis, de adquirir algumas doenças por conta de contato, por conta de algum problema decorrente aí de bactérias, fungos, de micro-organismos, tá ok? Então, vou estar trazendo para vocês alguns conhecimentos, alguns procedimentos, algumas atribuições do profissional técnico de enfermagem. Vamos estar definindo o que seria infecção, né? Infecção é uma ação exercida no organismo decorrente da presença de agente infeccioso, que pode ser bactérias, fungos, vírus ou protozoários. Na verdade, a infecção é a invasão de um micro-organismo no organismo de uma pessoa. Então, tudo aquilo que adentra no organismo de alguém pode ocasionar alguma doença, pode desenvolver alguma patologia. Que seria então infecção hospitalar? Infecção hospitalar é uma infecção adquirida no ambiente hospitalar, né, na internação do paciente ou cliente. Essa infecção pode desenvolver no período da internação desse paciente ou após esse paciente receber alta. Nessa segunda situação, após o paciente receber alta, é porque tem algumas bactérias, alguns vírus ou alguns protozoários que tem um tempo de incubação, como nós vimos na matéria de micro-organismo, para desenvolver. Mas pode acontecer também do paciente internado adquirir alguma infecção aí hospitalar. Então, a infecção hospitalar está sempre relacionada à hospitalização, ao ambiente hospitalar. Só que nós devemos estar atentos também que a infecção não ocorre só infecção no hospital, por exemplo, algo que se pensava alguns anos atrás, algo que se pensava lá no início, né? Como se só o hospital pudesse ser um local que poderia desenvolver algum tipo de infecção. Hoje nós sabemos que em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos ser infectados também. Por isso é necessário muitos procedimentos, muitas formas de precaver contra algum tipo de infecção. Então, dentro dos nossos lares, nós não estamos livres de adquirir alguma patologia, né? Nós atualmente estamos vivendo um período difícil, um período que traz insegurança, que traga medo por conta dessa pandemia, né, do Covid-19, que é adquirido em qualquer lugar que nós estejamos. Na matéria microbiologia, eu até orientei vocês estarem, por exemplo, vai fazer uma unha, leva o seu alicate, né, leva o seu equipamento, porque ali não será usado por outra pessoa que você não sabe se tem alguma doença infecciosa ou não. Então é interessante a gente sempre estar cuidando, tendo um olhar, né, tendo um cuidado contra essa possibilidade de ser infectado. Eu me recordo, há uns anos atrás, uma conhecida, né, uma conhecida na verdade da minha tia, sofreu um acidente bobo indo para o trabalho. Ela, com a sua moto, ela escorregou e só ralou parte do pé no asfalto, né? Só que o asfalto estava molhado um pouco, né? Tinha chovido e ainda tinha um pouco de água. Porém, aquela moça não só ralou, mas lavou rapidinho ali e seguiu a vida normal, foi para o trabalho. Ela não teve nada complicado. Porém, passou 1 ou 2 dias, se não me engano,
ela foi hospitalizada, ela acabou adquirindo uma bactéria, ela ficou em coma por conta disso, né, porque ela acabou adquirindo essa bactéria, não lavou da forma devida com água, com sabão ou até mesmo passar um pouco de álcool para que aquela bactéria morresse, né? Então, pessoal, a gente tem de estar muito atento. Ela quase perdeu a vida por conta dessa coisa simples, né, que ela poderia ter feito. Então, a infecção hoje, a infecção hospitalar seria relacionada ao hospital, porém a gente pode adquirir infecção em qualquer lugar que estejamos. Fatores de risco para ocorrer a infecção, né? Nós vimos também na aula anterior, na matéria anterior, melhor dizendo, que idade pode favorecer aí, pode fazer com que aquele indivíduo tenha um risco maior de ser infectado, principalmente quando a gente trata de criança e idoso, porque são duas fases que requer muito cuidado. A imunidade, principalmente do recém-nascido, está muito baixa. Assim também o idoso começa a ter imunidade baixa. Então é sempre a gente estar atento com crianças e idosos. Doenças, né? Pessoas que já têm uma patologia, já tem uma doença, ela, dependendo dessa doença, ela estará mais propícia a desenvolver ou a ser infectado. Desnutrição, aquela pessoa que tem um problema de desnutrição, que tem uma má alimentação, ela pode adquirir uma doença por conta de infecção também. Uso prolongado de medicamentos é outra forma. Tempo de hospitalização, quanto mais tempo aquele paciente estiver no hospital, ele pode estar propício a ser infectado, e dependendo também o que ocasionou ele estar hospitalizado. Vamos pensar em uma pessoa por queimaduras, né, que a pele fica exposta, ela pode desenvolver pode pegar uma doença infecciosa. A técnicas de uso e processamento de materiais inadequados. Se estão usando um material, um equipamento de forma inadequada, sem os devidos cuidados, sem as devidas higienizações, pode tornar-se uma pessoa e pegar alguma infecção ali. Então, esses são os principais fatores de risco para ocorrer uma infecção. E quais são as fontes ou reservatórios de micro-organismos, né? Ambiente pode ser um fator aí determinante para ser uma fonte, para ser um reservatório de micro-organismo. Então, por isso, uma necessidade muito grande de manter o ambiente muito bem limpo, higienizado, cuidado para que ele não torne-se uma casa, vamos dizer assim, do micro-organismo. O organismo de uma pessoa mesmo, né, se não estiver tendo os cuidados, não está sendo higienizado, não está recebendo o alimento adequado de uma forma adequada, pode ser propício aí a ser uma fonte ou reservatório de micro-organismo. Objetos inaminados, né, objetos ali que estão, né, em minha mão, que eu estou manuseando, se não estiver sendo usado de uma forma correta e eu não estou higienizando, não estou tendo esse cuidado, pode ser um fator, né, pode ser uma fonte ou reservatório. Alimentos, hoje a gente sabe que os alimentos, ele precisa ser higienizado da melhor forma possível, lavando, se for um alimento, cozinhar da forma correta, o tempo correto, para que aquele cozimento possa matar algum germe ou alguma bactéria ou algum micro-organismo que está ali. Insetos, manter distante, né, esses seres aí, os insetos, né, mosquitos, pernilongos, o mosquito da dengue. Animais, né, tem animais que precisam de um cuidado maior, de ser vacinado, de tomar, né, as medicações no tempo certo, para que ele também não seja uma fonte, um reservatório de micro-organismo. Água parada. Sabemos que a água parada, ela é uma fonte, ela é um lugar criadouro, né, pode ser um criadouro de mosquito da dengue, por exemplo.
Então, essas são as fontes ou reservatório de um micro-organismo pode estar atuando, pode estar proliferando, pode estar crescendo, pode estar desenvolvendo. Então, a gente precisa estar sempre atento aos cuidados necessários para que ali a gente acabe e a gente mate esse micro-organismo. Quais são os tipos de infecção, né? Quais são os tipos de infecções? Nós temos a endógena, que são causados por fatores internos ao organismo, ou seja, dentro do organismo da pessoa, e temos a exógena, que são causados por fatores externos, ou seja, fora do organismo. E isso também nós vimos na matéria de microbiologia, por isso eu vou passar de uma forma mais rápida para a gente ganhar tempo. Modo de transmissão. Vai ter um modo de transmissão por contato, né, a forma de transmissão por contato. Deixa eu só abrir aqui minha cola. Por contato, são doenças, né, que são transmitidas por contatos. Então, toda aquela doença que é transmitida por contato, que nós falamos também na matéria microbiologia, é uma forma de transmissão. Então, tem aquele contato direto e indireto, que é o contato direto é de pessoa para pessoa, e indireto é de um vetor, de por exemplo, um mosquito, um animal, fezes no ambiente ali que está infectada, transmitir para uma pessoa que ter contato com esse ser vetores, né, que nós chamamos de vetores. As doenças por contato, nós vamos ver que é a pneumonia, por contato, HIV, né, a AIDS, a Covid-19 é por contato, gripes, herpes, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, coqueluche, sarampo, essas doenças são por contato. A transmissão se dá por contato. Outra forma de transmissão, gotículas. O agente infeccioso entra em contato com a mucosa nasal ou oral, causando doenças. Então, como é que seria isso? Como é que seria essa transmissão de gotículas? À medida que eu estou falando aqui, estou fazendo esse vídeo, eu estou, ao conversar, saindo saliva na minha boca, em forma de gotículas, algumas até minúsculas. Porém, se eu estiver contaminado com alguma doença que é transmitida via gotículas, que é a pneumonia, tuberculose, Covid-19, né? Algumas doenças aí que são transmitidas pela gotículas também, a pessoa pode estar recebendo aquilo direto próximo à boca ou próximo ao nariz e adquirir e ser infectado pela doença também. E às vezes a gente nem tem noção que a pessoa está contaminada, está doente. Então, por exemplo, eu posso, ao tossir, sair aquela secreção, né? Sair aquela saliva da minha boca. E aí alguém ter contato sem querer, alguém, né, pega, não sei, pisa, enfim. Tenha contato ali com aquela secreção, com aquela minha saliva, ele vai adquirir uma tuberculose ou pneumonia, por exemplo, que são as doenças transmitidas aí por gotículas, sem falar da Covid-19. Pelo ar, também é uma forma de transmissão aí, um modo de transmissão. Pelo ar como? Se eu estou falando, está saindo gotículas, está saindo saliva da minha boca, isso caindo em algum lugar, por exemplo, ele vai secar, mas ele tem um tempo ainda que pode transmitir a doença para outra pessoa. Então, eu estou conversando aqui com vocês, estou sem máscara, por exemplo, vamos imaginar que eu estou com Covid-19, estou com corona, e eu converso com você sem a proteção aqui, ele pode viver durante um tempo em alguns objetos inaminados, e aí você teve contato, teve contato, colocou a mão à boca ou colocou aos olhos, você está contaminado. Então, essa forma pelo ar também é muito séria, porque o vírus, uma vez lançado, ao falar, joguei um pouco de saliva para fora,
e ele secou ali, você teve contato, você pode ser infectado também. Por vetores, que é o que eu falei anteriormente, insetos, mosquitos, pulgas e carrapatos são formas de transmitir para uma pessoa, para um, um outro ser, alguma doenças, né? A dengue, a febre amarela, doença de Chagas, né? São várias outras doenças que pode ser desenvolvida aí por esses animais, por esses seres que adquirem a doença e que transmite para outra pessoa. Há um ano ou 2 anos atrás aí nós tivemos aí um surto muito grande, né? A febre amarela, se não me engano, era morreram-se muitos macacos e estava passando para nós homens, né, para nós seres humanos, vamos dizer assim. Então é uma forma também, é uma modo de transmissão também. Por veículos, né, que é itens contaminados, né, sangue, secreção, são formas de estar contaminado algum recipiente, algum material que contenha sangue ou que contenha secreção e transmitir para uma outra pessoa. Vamos imaginar aí vocês, né, enquanto técnico de enfermagem, vocês estão lá trabalhando na unidade de vocês, estão com uma seringa, acabou de colher ou deixou lá e não colocou na caixa de descartes de pérfuro cortante, por exemplo, deixou lá, você veio, pegou de uma forma e acabou sem querer, ao tampar ali aquela seringa, passou direto e furou seu dedo. Se aquele sangue estiver contaminado, provavelmente você será contaminado. Então é muito importante vocês terem total cuidado ao manusear pérfuro cortante, por exemplo, porque se tiver alguma coisa contaminada ali, você acaba adquirindo alguma doença aí por conta dessa contaminação. Eu vou estar falando com vocês agora um pouco da atribuição do técnico de enfermagem. Eu vou estar lendo algumas coisas, né, e vou estar interagindo aqui com vocês. Orientar e executar o trabalho técnico de enfermagem, participando da elaboração do plano de assistência de enfermagem em conformidade com as normas e procedimentos de biossegurança. Então, é a atribuição do técnico de enfermagem executar o trabalho direcionado ao técnico de enfermagem, participando da elaboração do plano de assistência da enfermagem. Então, esse é a base de tudo para vocês estarem fazendo. Conhecer qual é o meu papel enquanto técnico de enfermagem. Porque nós vimos que a equipe de enfermagem, ela compõe por enfermeiro, que estuda, né, nível superior, 5 anos de faculdade, ele tem uma graduação em enfermagem. E aí entra o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, que são cursos médio, de ensino médio, que fazem um curso técnico após a conclusão do ensino médio. Então não é considerado nível superior, é um curso técnico que a pessoa faz durante 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e 8 meses, né? Vai depender muito da escola. E vai ter também a parteira, que também entra como aí vamos dizer, equipe de enfermagem. Porém, as parteiras, geralmente, nós vamos encontrá-las em locais em que tem-se pouco profissional com essa qualificação escolar ou universitária acadêmica. Então vamos pensar aí naqueles lugares onde não tem esse profissional, né, técnico de enfermagem, auxiliar e nem enfermeiros, e aí essas parteiras acabam exercendo esse papel, cuidando da gestante, e quando o neném nasce, cuidando durante um tempo desse neném. É muito do senso comum, né, ainda, mas tem algumas pessoas que acabam recebendo cursos, acabam tendo um contato maior aí com técnicas também, sem falar da prática. A descrição detalhada, né, da atribuição do técnico de enfermagem.
executar ações assistenciais na enfermagem sob supervisão. Sempre vão estar sendo supervisionados às vezes, por um enfermeiro também, né? Observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelos pacientes. Tem de estar muito atento aos sintomas, aos sinais que aquele paciente está tendo, registrar tudo. Ter um cuidado muito grande em estar registrando, porque você vai estar deixando, você não vai ficar 24 horas no hospital, por exemplo. Então você deve deixar informado o que aconteceu com aquele paciente, como que ele procedeu mediante aquela medicação que você introduziu nele. Teve coceiras? Apresentou reações alérgicas? Não. Como que ele se comportou? Teve vômito? Não teve? E você descreve isso para que o outro profissional, outro colega, ao chegar, tenha acesso e saiba como é que vai proceder, como vou dar continuidade ao cuidado com aquele paciente. Também fazer curativos, ministrar medicamentos e outros. Essa é a principal atribuição do técnico de enfermagem. Executar controles relacionados à patologia de cada paciente. Coletar material para exames laboratoriais é outra atribuição. Vamos imaginar um hospital que tenha, lá no hospital tem um laboratório. Então, o paciente está internado, você poderá colher aquele material ali para mandar para o laboratório. Às vezes o técnico de enfermagem que está alocado no laboratório vem para você não precisar ir lá, o técnico de enfermagem do laboratório vem até o quarto, até onde aquele material esteja, para levar para o laboratório para fazer lá a análise. Auxiliar no controle de estoque de materiais, equipamentos e medicamentos, está atento, vai faltar, tem a quantidade certa, nós vamos precisar de que ir atrás desse material, desse equipamento ou desse medicamento que porventura irá precisar lá na frente. Operar aparelhos de eletrodiagnóstico, cooperar com a equipe de saúde no desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária. Estar sempre atento, estar sempre conhecendo das atribuições de vocês, para vocês poderem ajudar no desenvolvimento das tarefas assistenciais. Fazer preparo e pré-operatório também, estar olhando adequadamente qual operação vai ser feita. Nós iremos precisar de que estar atento a essas questões. Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência, circular sala cirúrgica obstétrica, está tendo contato com essas salas, né? Preparando a sala instrumental cirúrgico, como eu disse anteriormente, instrumentalizando as cirurgias quando necessário. Então vocês vão ter de conhecer um pouco de cirurgia também, dos equipamentos que são utilizados e dos equipamentos instrumentalizados, né? Instrumental de cirurgia, por exemplo, realizar procedimentos referentes à admissão, autotransferência e óbito, está atento a isso, né? Está atento à admissão, qual paciente está chegando, qual paciente está saindo, transferência, vou precisar transferir um paciente para um outro hospital ou para outro setor do hospital que está alocado aquele paciente. Saber de óbito, um paciente não conseguiu, veio a óbito, então vocês têm de estar atento, conhecer o paciente pelo nome do paciente, né? Saber que naquele leito ali tem Dona Maria. Dona Maria não gosta de ser chamada Dona Maria, gosta de ser chamada de Lia. Então vocês têm de ter um conhecimento daquele paciente, sempre chamar o paciente pelo nome, a não ser que aquele paciente fale que gostaria de ser chamado por outro nome, mas pergunte ao paciente. Sempre informar o paciente qual procedimento será feito, né, para o paciente estar ciente do que vai ser realizado com ele, não chegar pegando de qualquer jeito. Chega, conversa, oriente, fala com ele qual procedimento será feito e tranquiliza o paciente. Manter a unidade de trabalho organizado, limpo, zelando pela sua conservação, comunicando ao enfermeiro eventuais problemas. Então, ocorrer algum problema ali, comunica ao superior, que seria o enfermeiro, né? Passe para ele a informação.
auxiliar em serviços de rotina da enfermagem, colaborar no desenvolvimento de programas educativos, atuando no sentido de pessoal, auxiliar de atividade de enfermagem e na educação de grupos de comunidade, verificar e controlar equipamentos e instalações da unidade, comunicando sempre ao responsável. Auxiliar o enfermeiro na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar. Então, vocês vão ter de conhecer muito das doenças transmissíveis aí, né, de uma forma geral, ter um conhecimento, saber como é que a gente pode diminuir a proliferação desse micro-organismo. Então, por isso, eu disse para vocês a importância de conhecer muito de micro-organismo, de microbiologia, conhecer muito das atribuições de vocês, para saber que vocês não podem fazer, por exemplo, alguma atuação do enfermeiro, nem o enfermeiro fazer a atribuição de vocês, a não ser que ele seja enfermeiro, porém ele está exercendo o papel de técnico de enfermagem, o que é muito difícil acontecer. Auxiliar o enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas médico-odontológicas, por exemplo, passando ao cirurgião e realizando outros trabalhos de apoio. Conferir qualitativa e quantitativamente os instrumentos cirúrgicos após o término da cirurgia. Terminou de fazer um procedimento, verifique se está tudo ok, procure higienizar aquilo, esterilizar em seguida, ou se o local que você esteja atuando tenha o CME, que é o centro que cuida, né, dessa atribuição aí da higienização dos equipamentos, orientar a lavagem, secagem e esterilização do material cirúrgico, zelar permanentemente pelo estado funcional dos aparelhos que compõem a sala de cirurgia, propondo a aquisição de novos para a reposição daqueles que estão em condições de uso, que não estão em condições de uso. Preparar pacientes para exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos. Como eu disse, sempre comunicando ao paciente o que vai ser feito. Chega para o paciente, informa que vai fazer um exame, prepara, informa o porquê o procedimento, que será feito. Se for o caso de um paciente que não está sabendo muito sobre a doença, não foi comunicado para ele, só explica do exame, não entra em detalhes, né? Temos de respeitar isso, apesar de eu particularmente não concordar, mas tem de respeitar às vezes o que a família quer, né? O que a família não quer comunicar, e aí comunicar ao paciente, por exemplo, algumas informações sobre a doença. Mas aí cabe a equipe de enfermagem, cabe a equipe médica estar orientando a importância e o direito que aquela pessoa tem de saber sobre o seu estado de saúde. Mas se a família não optar, não quebre o sigilo, não quebre a ética, tente, respeite e sempre converse com a família sobre a importância de comunicar ao paciente da atual situação, da verdadeira situação do paciente. Essas são as principais atribuições do técnico de enfermagem. Lembrando para vocês, se vocês estiverem locados em hospital, vai ter muitas dessas atribuições. Se vocês estiverem trabalhando numa unidade de saúde, num posto, por exemplo, nem todas as atribuições serão feitas, porque essas atribuições não são realizadas no PSF, por exemplo. Se você estiver no hospital de grande porte, no hospital de alta complexidade, vão ter todos os técnicos de enfermagem vão estar no seu devido lugar. Por exemplo, vai ter um técnico de enfermagem para o centro cirúrgico, vai ter um técnico de enfermagem, equipe de enfermagem, os demais profissionais em cada setor, né? Então, no hospital que eu trabalhei, em Teoflotone, que eu falei com vocês na aula anterior, nas aulas anteriores, lá tem todo isso, né? Todos os setores. Nós éramos 67 setores, em torno de 1.200, 1.300 funcionários no hospital. Então tinha todos os
profissionais técnicos de enfermagem nos seus devidos lugares, então era muito bem separado. Porém, para a gente trabalhar, para a gente conseguir organizar lá, tinha técnicos de enfermagem, tinha equipe de enfermagem que passava por todos os setores. Então, um momento estava na maternidade, outro mês já estava alocado no PA, no pronto atendimento, em outro momento estava na UTI, no outro momento estava na UTIM, que é a unidade infantil, né, a UTI infantil, ou estava no banco de sangue, estava no laboratório, enfim. Havia esse rodízio em alguns profissionais lá que a gente achava necessário, né? Então tem muito isso, tem muito essa situação. Se você estiver, por exemplo, no hospital aqui, Maria Moreira, que é de pequeno porte, que é um hospital pequeno, às vezes você vai desenvolver mais atribuições, não ser tudo separado, igual foi a minha experiência lá em Teoflotone. Vamos falar um pouquinho sobre sistema de precauções e isolamentos, né? O objetivo básico de um sistema de precauções e isolamento é a prevenção de transmissão de um micro-organismo de um portador para o outro. Então, o papel fundamental, o objetivo principal de ter um sistema de precauções dentro da unidade, dentro de um hospital, e um sistema de isolamento é diminuir, é prevenir, trabalhar uma forma de que esse micro-organismo não se desenvolva, não cresça, não reproduza e não desenvolva outras doenças em outras pessoas, ou paciente, ou profissional que está ali trabalhando, ou até mesmo acompanhante daquele paciente, certo? Primeira coisa que nós vamos pontar aqui é a precaução padrão. O que é isso? É o conjunto de técnicas que devem ser adotadas por toda a equipe de saúde. Então, toda a equipe de saúde tem de conhecer esse conjunto de técnicas, esse conjunto de procedimentos, para que você não desenvolva e não adquira uma doença. Então, se trata de equipamentos de proteção individual, que são luvas, máscara, óculos protetor, a caixa de pérfuro cortante não entra como equipamento de proteção individual, mas sim de proteção coletiva. A higienização das mãos, né, é uma forma de precaução, é uma forma de prevenir, é uma forma de fazer com que aquele vírus não prolifere, não cresça, não desenvolva. Luvas e avental, essas são as precauções padrão, né? Todo profissional que está inserido numa unidade de saúde ou no hospital, ou cuidando de pessoas como cuidador de idosos, ou trabalhando particular em alguma casa, sendo acompanhante aí, ou atuando como técnico de enfermagem, sendo como de crianças, de recém-nascido, enfim, você tem de tomar algumas precauções aí, alguma forma de padrão aí mesmo da profissão de vocês. E isso, pessoal, é muito importante. Eu me lembro dos treinamentos que eu ministrava no Santa Rosário, no hospital que eu estava, eu pontuava muito isso, porque o número de acidentes que a gente tinha lá eram grandes, né? Às vezes por falta de atenção. Então eu estava sempre treinando aquela equipe, aquele pessoal, contra essas formas de prevenir mesmo, né? Então eu me recordo de alguns episódios lá bem que marcou um pouco, até para eu poder dar os treinamentos, que era tinha uma pessoa que trabalhava no setor administrativo que machucou o pé, estava com a unha encravada, mas como ela trabalhava no administrativo, ela foi trabalhar de chinelo, ela não iria circular na ala da assistência, porque o administrativo lá tem um prédio, lá no último andar do prédio, no 7º andar, tem uma rampa que liga a assistência, por exemplo, né? E o 7º andar do prédio administrativo era o único andar que tinha a maternidade, né? E aí no 7º andar você podia ir para a área da assistência mesmo, que ficava todos os outros departamentos aí da assistência.
E aí aquela pessoa não iria precisar ir para o lado da assistência, né? Iria circular só no sexto andar para baixo. Só que ela precisou ir num outro andar, né, no andar de cima, não era um andar de assistência, não era o setor de maternidade, mas ela precisou ir nesse outro andar, pegou o elevador e foi. Porém, tinha uma pessoa que pegou o mesmo elevador que ela, que passou mal, né? Não era colaborador do hospital, era uma acompanhante de uma pessoa que estava hospitalizada. Essa pessoa entrou no elevador e fez vômito. E onde é que caiu o vômito? No pé daquela colaboradora do hospital. E aí, como estava encravado, ela teve contato ali com aquele vômito daquela pessoa. Se ela estivesse contaminada, aquela pessoa com certeza iria contaminar essa colaboradora. Então, por isso é importante estarmos atentos, principalmente quem for trabalhar, né, em unidade, mesmo que a unidade de saúde que não circula muito isso, mas tem pessoas que podem estar contaminadas. Então sempre usa sapatos fechados, nada daquela sapatilha aberta e de havaiana para o trabalho, ou que esteja no hospital, não use nada aberto, tudo fechado. E vocês vão ver isso quando a gente estiver estudando sobre ética profissional, e vamos estar vendo muito do Corém de vocês. O que o Corém de vocês diz? Mas isso é na próxima, quem sabe na próxima matéria. Isolamentos. Vamos falar um pouquinho de isolamento agora. Isolamento é o estabelecimento de barreiras físicas de modo a reduzir uma transmissão de micro-organismo de um indivíduo para o outro. Então, hoje, né, nessa situação que nós estamos vivendo, a gente ouve muito de isolamento. Então, dá para a gente entender melhor o que seria o isolamento. Isolamento é, de fato, colocar aquela pessoa que está com alguma doença contagiosa distante do convívio de outras pessoas, né? Então, é colocar aquela pessoa distante, num ambiente que não circula muita gente, né? Então, isso é um isolamento. O isolamento, geralmente, vai ter uma placa informando que ali naquele quarto é um quarto separado, é um quarto que algum paciente esteja isolado por alguma doença que não é bom ter contato para não transmitir para outra pessoa. O isolamento ele pode ser inverso. Destina-se a paciente cuja resistência à infecção esteja seriamente comprometida. Então, se tem aquele paciente que está com a sua infecção muito comprometida, possibilidade assim de transmitir de uma forma fácil para uma outra pessoa, para um outro indivíduo, é preciso estar isolado. Esse isolamento não é feito de qualquer jeito. Como é que se dá esse isolamento? O que é necessário para que uma pessoa esteja isolada nessa questão de inverso, né? Isolamento inverso. Quarto privativo, ter um quarto somente destinado àquela pessoa. Manter a porta sempre fechada, está sempre fechada a porta. Capa deve ser usada, uma capa ou um avental deve ser usado por todas as pessoas que entrarem dentro daquele quarto. Máscara deve ser usada pelo paciente, principalmente se for alguma doença que o contágio se dá por gotículas ou pelo ar. Visitas devem ser limitadas, deve ser reduzida a quantidade de visitas, e essas visitas devem ser instruídas sobre os cuidados a serem tomados quando estiverem dentro do quarto. O transporte deve ser evitado, transportar aquele paciente para outro local, por exemplo, quando isso for necessário, tente tomar todo o cuidado para que aquele paciente não esteja exposto a adquirir outras doenças ou infectar outras pessoas. Tem um isolamento endérico, que destina-se a prevenir a transmissão de doenças por contato direto ou indireto das fezes infectadas, objetos ou artigos contaminados. Então, nesse quarto nesse isolamento é necessário um quarto privativo,
A capa deve ser usada também por todas as pessoas que entrarem no quarto e deve usar-se luvas no manuseio de alguma coisa quando o paciente estiver com uma possibilidade de transmitir alguma doença por fezes ou por contato com algum objeto ou algum artigo que ele necessite ter acesso. O isolamento total é aquela situação em que a doença, né, em que o doente, em que a pessoa que está infectada tem uma forma de contágio muito maior, né? Então os cuidados devem ser redobrados. Então tem aquela doença que a Covid-19, por exemplo, é algo que contagia, né, e pode transmitir de uma forma muito assustadora. Então é um isolamento total. É necessário quarto privativo também, porta sempre fechada com placa indicando o isolamento. Não é indicando o nome do paciente, formando essas coisas, não. É simplesmente isolamento. Quarto isolado, isolamento já é o suficiente. Capas, luvas, máscaras para todas as pessoas que entrarem no quarto. Todas as pessoas que entrarem no quarto devem usar capas, luvas, máscaras. Lavagem das mãos ao entrar e ao saírem do quarto, higienizar as mãos da forma correta. O material utilizado pelo paciente deve ser descartado de forma adequada, embalado em duplo empacotamento, dobrado em 2 pacotes e ser descartado da forma correta. Geralmente tem a caixa apropriada para isso, né? Uma caixa apropriada para isso, para ser descartado pela equipe que vem recolher esse material do hospital. Áreas e artigos hospitalares. Vamos falar um pouquinho sobre as áreas e os artigos hospitalares para a gente conhecer um pouco. As áreas hospitalares serão divididas em área crítica, semicrítica e não críticas. Então, as áreas críticas são as áreas de maior risco para a aquisição de infecções. Então, são aquele lugar em que há uma possibilidade maior das infecções multiplicarem e desenvolverem. Isso devido à presença de pacientes mais susceptíveis ou pelo número de procedimentos invasivos que é feito e que são realizados. Então, se tem um ambiente dentro do hospital que faz muitos procedimentos invasivos, ele é um lugar de risco, é uma área crítica do hospital. Também são considerados como críticos locais onde os profissionais manipulam constantemente materiais com alta carga infectante. Quais são esses setores hospitais que são, então, de área críticas? UTI, centro cirúrgico, centro obstétrico, setor de hemodiálise, banco de sangue, laboratório de análises clínicas, banco de leite, dentre outros. São lugares que são definidos como área crítica, ou porque faz procedimentos invasivos demais, ou utilizam-se materiais, manipulam-se materiais que é fácil ter cargas de infecções, né? Então essas áreas do hospital são área crítica. Então precisa de um cuidado maior, de uma higienização maior, de precauções, né, maiores, para que você não adquire nenhuma doença e não transmita para outras pessoas. Áreas semicríticas são as áreas ocupadas por pacientes que não necessitam de cuidados invasivos, né? No caso, por exemplo, de enfermarias e ambulatórios, né? São aqueles setores em que os pacientes que estão ali não precisam de cuidados invasivos. A área não crítica são as áreas que não circulam pacientes. Então, aí a gente áreas administrativas, almoxerifado, farmácia, aquelas áreas áreas de higienização, né? Aquelas áreas mais onde o contato não existe presença, não existe contato com pacientes, só com colaboradores daquela instituição, daquele hospital. Artigos hospitalares também serão classificados entre artigos críticos, semicríticos e não críticos.
Artigos, primeiro, para a gente entender, artigos, se define artigo aqui como material ou algum material ou equipamento que vai ser utilizado em alguns procedimentos. Então, os artigos críticos são materiais com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque são introduzidos diretamente em tecidos da pessoa. Então, ou seja, são aqueles materiais que penetram, né, nos tecidos da pessoa. Quais são esses materiais? Instrumento cirúrgico, vai ter contato, agulhas, catéteres intravasculares, dispositivos a eles conectados, como equipos de solução e torneirinhas. Então, esses equipamentos de críticos, que a gente chama de artigos críticos, eles vão precisar passar por um processo de esterilização. Então, sempre usou aquele instrumento cirúrgico, após o uso, vai ter de levar para esterilizar aquele material. Não pode ser usado em outro paciente sem ser esterilizado, né? Então, esses artigos críticos precisam ser esterilizados. Artigos semicríticos, aqueles que entram em contato com a mucosa da pele, pode se tornar artigo crítico se ocorrer lesão acidental durante a realização do procedimento. Então, um artigo semicrítico, se ocorrer uma lesão, se ocorrer algum erro ali no manuseio, ele pode deixar de ser semicrítico para ser crítico, porque vai penetrar no tecido da pessoa. O que diferencia é que no artigo semicrítico, o contato que se dá não é na pele, não é no tecido da pessoa, né? E o artigo crítico, sim. Quais são esses equipamentos, né, que a gente poderia chamar equipamento de anestesia e endoscopia? Endoscopia é aquela mangueira que enfia na garganta para verificar lá no estômago da pessoa. Então, esses equipamentos são considerados semicríticos. Também precisa ser esterilizado, né, porque pode vir com alguma saliva, algum produto, se a pessoa estiver infectada, para não transmitir para outro. E artigos não críticos são materiais que entram em contato somente com a pele íntegra, né, somente com a pele, não há penetração. Que materiais são esses? Comadre, papagaio, termômetro, o medidor de pressão arterial, aquele que com a pessoa parada cardiorrespiratória tem, né, o choque aqui, eu não me lembro o nome, me fugiu o nome aqui do equipamento. Esses equipamentos não entram na pele, né, tem o contato na pele, mas não penetra na pele. Então, eles são considerados artigos não críticos. Qual o processo que pode ser feito? Ele tem que ser higienizado também. Dependendo do grau da contaminação, pode ser submetido à limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível. Então, esses equipamentos não precisam ser esterilizados, só faz um procedimento de desinfecção, né, do material. Tem que ser feito, né, para que possa ser reutilizado, ser utilizado em outra pessoa. Vamos falar um pouquinho de alguns procedimentos básicos, né, algumas formas básicas que tem de ser adotado também. Limpeza, sempre manter o ambiente limpo, porque se não manter o ambiente limpo, a possibilidade de ter algum agente infeccioso ali e desenvolver é grande. Tem locais no hospital que isso, como nós vimos, a área crítica e semicrítica, por exemplo, áreas com maior risco disso acontecer se não tiver uma higienização, uma limpeza adequada. Desinfecção é o processo aplicado a artigos, o qual elimina micro-organismos na forma vegetativa. Então, a desinfecção é lavar com os produtos adequados, higienizar com álcool. Isso é uma desinfecção, uma forma de eliminar o micro-organismo que esteja na forma vegetativa. Esterilização já é um processo mais rigoroso, entra o material ali, vai ter contato com uma espécie de estufa e ali ele vai ter uma destruição total de micro-organismos, né? Asepsia é o conjunto de práticas através das quais se evita a propagação de micro-organismos em objetos.
Exemplo, máscara, óculos, protetor, uso de gorro, etc. Isso são asepsias, são um conjunto de práticas através das quais evita a propagação de micro-organismos em objeto. E a antissepsia são medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismos em pele e mucosa. Utiliza-se geralmente produtos medicamentosos mesmo, alguns produtos microbicidas e microbiostáticas, são alguns produtos que ajudam aí no processo aí da antissepsia. Um exemplo de antissepsia é a lavagem das mãos, por exemplo, é uma forma adequada também de desenvolver essa medida para inibir o crescimento de um micro-organismo. Lavagem das mãos, eu expliquei para vocês na matéria de microbiologia, eu fiz um vídeo para vocês, né? Disponibilizei no grupo a forma correta de higienizar as mãos, para a gente estar ciente que não é lavar as mãos de qualquer jeito, a higienização das mãos tem que ser da forma correta, não demora muito para higienizar as mãos da forma correta. Às vezes as pessoas podem achar que demora muito, não, mas não é lavar de qualquer jeito. Nós sabemos que a principal via de transmissão de infecção são as mãos. Então as mãos, ela é a principal via de transmissão de alguma doença. Então por que não lavar as mãos da forma adequada, né? Infelizmente não é muita cultura do Brasil higienizar as mãos sempre, mas é necessário, principalmente nesse momento de pandemia. Tem um método correto de usar luvas. O uso da luva é de fundamental importância quando você for lidar com o paciente, quando você for manusear uma agulha, um pérfuro cortante, fazer a higienização daquele paciente com o banho, limpando aquele paciente, tendo contato com aquele paciente. O uso da luva é de fundamental importância. Colocar a luva da forma correta, retirar a luva da forma correta, tem alguns manuseios que a gente tem de ter um conhecimento, né? Não, quando for retirar as luvas, não ter contato com a sua pele, tentar sempre pegar na ponta da luva e retirá-la e descartar na caixa, né? Separada para esse fim. É atribuição do técnico de enfermagem também, gente, cuidar da cama, do leito hospitalar. O leito hospitalar sempre tem de estar identificado com o nome e a idade do paciente. Tem aí os tipos de preparo, né? A cama fechada é preparada a cama para ser ocupada por um novo paciente, né? Vai ser admitido um novo paciente. Cama aberta é o preparo da cama com ocupação do leito pelo paciente que se pode locomover. Então vai ter aquele paciente que se locomove tranquilamente. Então é uma cama aberta, por exemplo. Cama para operado, são aquela cama que o paciente acabou de submeter uma cirurgia e aí você precisa higienizar aquela cama para receber aquele paciente que já estava naquela cama ali, mas agora ele está hospitalizado. Então cuidar com o lençol, com a forma correta de preparar aquela cama. Cama com paciente, né? Com aquele paciente que toma o banho no leito, no próprio leito. O preparo da cama tem que ser diferenciado, né? Afinal você irá dar o banho naquele paciente no próprio leito, né? Então é um preparo maior, né? Sempre está perguntando ao paciente se ele está se está bem, se está confortável, se está precisando de alguma coisa, quer levantar o travesseiro, tirar o travesseiro. Quando for dar o banho, né, se for um paciente que toma banho no leito, tem de estar explicando: agora nós vamos tirar o travesseiro, nós vamos lavar a cabeça, nós vamos lavar seu rosto, enfim, né? Tem de estar sempre informando o paciente sobre o procedimento que será feito. Cuidados de higiene corporal no leito, quando for dar o banho no próprio leito. Necessário 2 lençóis, de cima e de baixo, um lençol móvel, um cobertor, uma colcha, uma fronha, que já é
habituado aí o paciente ter uma toalha de banho com pressas, um sabão, de preferência líquido, uma jarra, uma bacia, uma camisola, biombo, luvas de proteção. Primeira coisa, se você dá banho num paciente, coloca a luva, né? Primeiro procedimento. Geralmente o banho você vai estar molhando um pano, tá passando na parte do corpo da pessoa, né? Vem com sabão, vem e tira. Se for usar, se for o sabão em barra, né? Ter todo um cuidado. Geralmente é interessante o sabão líquido mesmo, né? O procedimento para o banho, né? Deve ser começar de cima para baixo, face, pescoço, o peito, né, e vai descendo, né? Se for mulher do sexo feminino, lavar por debaixo do peito, levantar, lavar braço e axila direito, depois você vai por braço e a axila esquerdo, ou vice-versa. Partes íntimas, higienizar as partes íntimas também o constrangimento às vezes é grande, mas vai ter de ser feito. Tá informando ao paciente sobre isso, né? Se for do sexo feminino, tá higienizando da melhor forma possível, né? A vagina, os lábios maiores, né? Perna direita e perna esquerda, costas e nádegas. Então você começa de cima para baixo. Se for lavar a cabeça do paciente, vai ter de vir, né, com a cabeça da pessoa e jogar água de forma como se fosse quando a gente vai ser batizado na igreja católica, né, que joga aquela água. Aos poucos você vai jogando, ensaboa, tira o shampoo, coloca o condicionador e depois de novo seca muito bem todas as partes daquele paciente. Higiene bucal também é responsabilidade, e às vezes de vocês. Pode acontecer do paciente não conseguir fazer escovação, a higiene bucal, vocês que vão fazer o procedimento da escova na boca. Então vocês irão precisar de uma bacia com água, com um copo para ele enxaguar e cuspir em outro recipiente. Então vocês vão ter esse cuidado. Se o paciente por si só consegue fazer isso mesmo na cama, consegue manusear a mão para fazer essa higiene bucal, você só vai orientar, certo? Sempre, mesmo que você vai estar com a escova e não vai ter contato com o paciente, você deve estar com a máscara e com as luvas, independente de onde se aquele paciente está isolado ou não. Pode estar na enfermaria, pode estar em quarto particular, mas você deve fazer esse procedimento. Se o paciente for um paciente que consegue tomar banho só, que consegue banheiro só no chuveiro, você vai estar orientando, vai estar cuidando daquele paciente, vai estar antes do paciente entrar, ver a temperatura da água, como é que está, se está boa, como é que aquele paciente se sente bem confortável para tomar banho, auxiliar o paciente do cuidado do banheiro mesmo, para não escorregar, não machucar, falar com o paciente para não fechar a porta em hipótese alguma, e você vai ficar próximo ali, sempre conversando com o paciente. Se porventura você vê alguma coisa, você vai ter de entrar no banheiro. Se porventura você perceber que o paciente desequilibrou, caiu, ou está tendo alguma possibilidade de desmaio, por isso há uma necessidade de estar sempre dialogando com o paciente, certo? Quando o paciente retornar, você só vai deixar a cama preparada para receber aquele paciente também. Então, esse é nosso conteúdo, né, de hoje. Nós falamos muito de procedimentos, de formas adequadas, de atribuições, de papel do enfermeiro, né, do cuidado do enfermeiro para com aquele paciente. Então, a nossa aula foi essa de hoje. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo lá no grupo para a gente tirar a dúvida do seu colega
A sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega. Então, a forma da gente interagir será no grupo também, tá bom? Até um próximo dia, até uma próxima aula. Estou à disposição de vocês.